Olá, pessoal! Olha nós aí de novo. Estamos aqui de novo para falarmos um assunto interessante. Antes, já gostaria de pedir para você a sua inscrição e que deixe o seu like e que participe aí dos nossos comentários. Hoje nós vamos falar de um personagem interessante. Já ouviu falar do Homer Simpson? Já ouviram falar? O Homer Simpson é um personagem muito curioso, interessante. É o pai da família Simpson, desenho muito conhecido. E ele tem uma frase muito conhecida que diz: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Pois é, com essa linha de raciocínio do Homer Simpson, eu vou falar hoje justamente da sessão da Câmara Municipal de Três Corações, aonde, numa parte interessante, o nosso querido presidente DJ Wesley, ele explicou, ele explicou o mal entendido, explicou mesmo, explicou bem mesmo, sabe? Então, sobre esse assunto. Mas, antes de tudo, eu gostaria de pedir ajuda para Rodolfo Pena, professor de Direito. Preste atenção como que ele explica a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. Preste atenção. Igualdade, liberdade, fraternidade. Além disso, nós temos a Declaração dos Direitos Humanos. Tudo isso nós começamos a construir uma legislação que limita o governante. E aí vem a influência de Montesquieu, vem a influência da separação dos poderes. Tudo isso, a partir desse momento, é instituído um sistema republicano. O que é o sistema republicano? República são duas palavrinhas que se distinguem da seguinte maneira: res e pública. Res, em latim, significa coisa, e pública é de todos, é da coletividade. Então a coisa, ela passa a ser de todos e não do governante. O interesse passa a ser da coletividade e não do governante. Os bens passam a ser bens públicos e não de uma família que governa aquele reino, tá? Então, a partir desse momento, a coisa, ela é pública. O interesse, ele é público. Só que você vai ter um gestor desta coisa pública. Esse gestor, ele vai passar a atender ao princípio republicano. E quando se fala em gestor, se fala de alguém que vai administrar aqueles bens. Ele não é o titular desses bens, ele é o mero administrador desses bens. Ele é o mero gestor de bens alheios. Então os governantes, eles são meros gestores de bens alheios. E de quem são esses bens? Quem é o titular desses bens? É você. É você mesmo, sou eu, é a coletividade. A coletividade são os interesses dos indivíduos considerados como membros de uma coletividade. Tá? Aí você vai trazer aquela ideia do Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai falar: olha, o interesse público não é um interesse dissociado do interesse individual, não é o interesse da pessoa jurídica de direito público, não é um interesse autônomo, é, na verdade, os interesses individuais considerados como os membros de uma coletividade. Não é a soma dos interesses individuais, mas considera-se os interesses individuais como os interesses dos indivíduos, não particularmente considerados, mas considerados como membros de uma coletividade. Então, esses são os titulares do interesse público, esses são os titulares dos bens públicos. E sendo um gestor, um mero administrador desses bens, ele precisa prestar contas, e aqui eu fiz essa introdução para chegar aqui na publicidade, porque sendo o gestor, o mero administrador de coisas alheias, ele precisa prestar contas de sua gestão ao titular daquela coisa pública. E a forma pela qual ele presta contas é por meio da publicidade. Por meio da publicidade, ele vai prestar contas de sua gestão ao titular da coisa pública. Por isso que é necessária a publicidade, tá? Porque ela decorre diretamente do princípio republicano. Decorre também diretamente do Estado democrático de direito. O que é o Estado de direito? É o Estado governado pelas leis e não pelas pessoas. Então, se o Estado é governado pelas leis, aquele que é responsável por executar essas leis precisa prestar contas de sua gestão. E aí, dentro dessa ideia de publicidade,
foi editada a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Pois é, né? Como disse o nosso amigo professor, né? Eu volto a dizer, o princípio da publicidade. Às vezes as pessoas não entendem, né? Eu, sinceramente, eu achei que o senhor presidente da Câmara, ele ia olhar para tudo que ele viu e aceitar a culpa dele. Aceitar que o erro foi dele. Pois não. Como todo bom, sei lá o quê, né? Preferiu colocar a culpa nos outros, igual o Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Então, segundo a lei de direito à informação, que eu acho que o senhor deveria ler, reler e decorar ela de cabo a rabo, para que talvez o senhor possa levar mais a sério a lei de informação, ela diz sobre o princípio da publicidade. E se eu entendo de uma coisa, é de publicidade, amigo. Então, mas eu gostaria de dizer para todos vocês que estão me assistindo, que eu tenho uma satisfação muito grande mesmo, pelo nosso canal. O nosso canal, ele é pequeno, porque ele gira só aqui, né? Ele não é um canal a nível de Brasil, então ele está focado só aqui, por isso que ele é um canal pequeno, mas ele tem uma repercussão, na proporção nacional, uma repercussão excelente, uma repercussão muito grande, né? Cerca de 3 mil celulares assistem os vídeos, né? Isso aí contando do YouTube e do Facebook. E o nosso recorde aqui dos corações foi de 11 mil celulares que assistiram os vídeos. 11 mil entre celulares e computador, mas a maioria celulares. Nós, através deste canal, nós levamos informações que ajudou a população a tomar decisão nas farradas diárias, que ficou conhecido como farradas diárias internacionais dos vereadores de Três Corações. Está lembrado? Aquelas diárias para outros países. Tinha até gente já com a viagem agendada para a China. Está lembrado? Pois é, através deste canal, nós derrubamos essa vergonha. E depois, nós também tivemos o problema da municipalização da escola estadual Clóvis Salgado, professor Clóvis Salgado. Está lembrado? Eu implorei antes aqui. Por quê? Porque eu detectei o problema, o prejuízo de 4 milhões por ano para a nossa cidade. Por que os vereadores não conseguiram achar? Não. Por quê? Por quê? Se eu consegui, por que eles não podiam conseguir, né? Mas eles não quiseram tomar conhecimento. Queria votar a toque de caixa. O prefeito botou lá, eu fiz o vídeo, mandei para ele. Eu tenho o WhatsApp dele, mandei para ele, para o prefeito, para ele ver. Prefeito, não faz isso. As pessoas vão ficar contra o senhor. Isso aí não vale a pena, vai ter um prejuízo de 4 milhões para a nossa cidade. Ele não quis nem saber. Mandou para que fosse aprovado com urgência na Câmara Municipal de Três Corações. E o senhor DJ Wesley, como se diz, né, uma figura de linguagem, na calada da noite, sem que ninguém percebesse, pôs em votação numa sessão extraordinária, mas a informação vazou e o nosso canal divulgou e a Câmara Municipal encheu de gente, comunidade escolar, professor, vizinhos, e o pior de tudo, do bairro dos caras, velho. Tava lá o cara gordo que tinha prometido que não ia municipalizar, junto com o prefeito lá, né? Mostrei o áudio. DJ Wesley também estudou no Clóvis Salgado, cara. Estudou no Clóvis Salgado, né? E outros, Elias, né? Votou tudo a favor desse projeto, desgraçando com a educação pública de Três Corações, né? E nós, com o tempo, iríamos ter que fechar centenas de vagas, deixando centenas de crianças sabe, de pais desesperados para conseguir vaga. Mas Deus é grande, meu amigo. Deus é grande. E isto foi barrado no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Foi declarado inconstitucional a escola militar, inconstitucional, e a municipalização das escolas, que por onde passou só levou prejuízo. Parabéns aos vereadores de Alfenas que votaram com o povo. Mas aqui, em Três Corações, vamos fazer justiça. Todos os vereadores votaram a favor, menos 3.
Todos eles votaram. Elias, Gambá, Léo Fará, Fred, sabe? Léo Vilela, a Mônica Lemes, o Duca da Gorda, que não deveria ter votado a favor, porque ele prometeu para os professores, mas foi lá e votou a favor. E o DJ Wesley, que apoiou também. Mas 3 não votaram a favor, ficaram do lado da população. Lucila, Verbinho e Ricardinho do Gás. A esses 3, que eu tenho diferenças ideológicas com eles. E todo mundo sabe que todas as pessoas têm o seu pensamento ideológico, mas eu sou uma pessoa honesta. E é por isso que eu dou parabéns a você, Lucila, a você, Verbinha, a você, Ricardinho, que ficou a favor do povo e que não passou aquela vergonha. Que não passou aquela vergonha, né? Todo mundo, quem que não lembra daquele fatídico dia que ficou conhecido como o dia que o prefeito dançou na Câmara? E dançou mesmo, né? Porque além de ser cancelado, passou uma vergonha, teve que foi escorraçado aos gritos de mentiroso, mentiroso, mentiroso e outras coisas que eu não posso falar aqui, né? Os vereadores que votaram a favor desta canalice ficaram atônicos, sentados nas suas cadeiras. Parecia que tinha visto um fantasma. Nunca tinha visto uma revolta tão grande daquela, talvez, né? Que vergonha para vocês. De novo, né? 2-0 para o povo contra vocês. Que vergonha. Mas como se não tivesse fartado dos vexames, tivemos também a farra do chapéu, que foi um valor um pouco menor, mas que não deixa de ser vergonhoso. R$ 4.000 para comprar chapéu, para ir na festa, R$ 4.000 do dinheiro público, dinheiro suado do povo tricodiano, né? O cara que ganha um salário mínimo, ele paga R$ 600 para o sistema, e os senhores fazem parte. R$ 600 para o sistema que os senhores fazem parte. Né? Eu ainda vou gravar o vídeo aqui, porque eu sei exatamente quanto custa a Câmara Municipal para a população tricordiana. É um absurdo. Mas eu quero gravar um vídeo específico disso para vocês. Tá? Um vídeo específico para que a população possa entender. Porque o meu objetivo é abrir o olho da população. O meu compromisso é com a cidade. Se eu não tivesse compromisso com a cidade, se eu estabelecesse como inimigo o vereador Wesley, como um vereador aí imaginou, né? Coitado, dá até pena. Mas se eu estabelecesse como inimigo o presidente da Câmara, eu teria deixado ele cometer o erro. Eu deixava ele cometer o erro. Conhece esse livro aqui, gente? Conhece esse livro aqui? A Arte da Guerra? Eu já li umas 3, 4 vezes. Um livro duro, não é fácil de ler, não tem gravura, né? Mas é um livro que ensina muito e tem uma mensagem muito interessante. Quando você vê o teu inimigo, coisa que o senhor não é o meu inimigo, eu não considero o senhor inimigo, não tenho nada pessoal contra o senhor, mas eu tenho compromisso com a minha gente, com o pessoal da cidade, com as pessoas esfoladas, sofridas, passadas para trás, muitas vezes passadas para trás, sempre passadas para trás. Povo bom de Três Corações, povo trabalhador, não cria nem problema para vocês, e vocês terem coragem de votar esses projetos criminosos contra a população, né? Vamos cair na real, né, gente? Mas se eu tivesse estabelecido o senhor como inimigo, nesse caso, por exemplo, eu teria observado primeiro a tua atitude, né? E deixado o senhor cometer erro. Mas o meu compromisso é com a cidade. Porque depois de já ter pago, já ter feito as coisas erradas, né? Não adianta voltar atrás, o prejuízo já foi dado, a cidade já está, né, esfolada. A cidade agora é hora de vocês demonstrar, darem exemplo. Talvez pedir até para baixar o salário de vocês. Pede para baixar o salário, eu desafio vocês. Tem coragem de fazer isso? De mostrar que é político de verdade, baixar o salário de vocês para colaborar com a atual situação do nosso município? Tem coragem de fazer isso? Acho que não, né? Mas gastar o dinheiro público com coisas inúteis. Inúteis. Vamos falar a verdade. Contratar músicos. Gente, nada contra os músicos. Mas gastar o dinheiro público numa época difícil, de ruas faltando lâmpadas, ruas esburacadas, escolas públicas sucateadas, saúde pública em situação difícil. E vocês aí achando, se dando prazer disso, gente. Tem umas coisas que tem que ser mudadas, né? Não é só aqui das Corações, é no Brasil inteiro. Sabe? Esse negócio de emendas impositivas, isso é um roubo. Pulveriza o dinheiro público e o prefeito não tem dinheiro para fazer uma grande obra, por exemplo. Porque pulveriza, fica na mão do vereador, gasta um pouquinho ali numa quadrinha, numa ruinha, numa coisinha minúscula ali que não vai adiantar porcaria nenhuma, e uma obra grande que vai ajudar muita gente fica do lado de fora. Bom, aí depois das farras do chapéu, né?
Aí vem essa explicação aí, esse mal entendido. Muito bem. Como a gente viu, e se a gente assistiu o vídeo inteiro do professor Rodolfo Pena, vocês vão ver sobre como funciona a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, ela fala que a publicidade, o princípio da publicidade, o princípio constitucional da publicidade tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério. Mas eu acredito que, sabe, a Câmara Municipal, essa instituição cara para o nosso município, né, cheia de profissionais ali, diretores, né, a mesa, os assessores da mesa, por exemplo, cada membro da mesa tem 2 assessores. Será que nenhum deles ajudou a redigir um texto comprometido com a explicação, em detalhar as coisas? Se o antigo presidente da Câmara, vereador Lacerda, fez muito mais bem detalhado, não fez, vamos dizer assim, de maneira perfeita, não, ainda precisa melhorar. Mas o jeito que ele fez, ele especificou o valor, a cerimônia e a data. Deixou claro as coisas, sabe? A pessoa, quando ela omite informação, quando ela deixa as coisas genéricas, dá a impressão que ela quer agir de forma desonesta. Imagina bem, vou citar um exemplo para você. Marido chega em casa com a camisa amarrotada, com os botões abotoados errado, faltando botão na camisa, uma marca vermelha parecendo um batom, cabelo atrapalhado. Chega em casa, altas horas da noite, e a esposa pergunta para ele: aonde que você estava? Aí ele diz: eu estava ali. Aí ele fala: ah, beleza. Será que é assim? Não, não é assim não, meu. Se na nossa vida pessoal, na nossa vida informal, nossa vida particular, até mesmo com nossos amigos, nós precisamos ser claros. Nossa palavra não pode ficar fazendo curva, tem que ser papo reto, tem que ser certo. Quanto mais vocês que administram o dinheiro público, do suado dinheiro público do pobre pro povo tricodiano, vocês não têm consideração com o povo? Né? O presidente Lacerda, que foi vereador na última legislatura, quando fez essa mesma licitação, no termo, no termo de autorização, ele foi muito mais específico do que o senhor. Por que o senhor não fez a mesma coisa? Por que o senhor não fez a mesma coisa? Não deu clareza. Porque no texto que está na Câmara Municipal, no site da Câmara Municipal, falando sobre o processo 073 de 2025, ali fala assim, ó, objeto, contratação do serviço de musicista e intérprete de Libras para as sessões solenes, 19, a outra, dia 23 de outubro, parará, e a outra, e a última, dia 27 de novembro, certo? Para entrega de medalha, papapá. Então, ali falou uma dia tal, a outra dia tal e a última dia tal. Não especificou se haveria, qual o valor que seria para todas elas. Por que que no site, por que que no portal, no site da Câmara Municipal, não consta os orçamentos que foram dados, quais as empresas que participaram, todas elas, né? Por que que lá não está o contrato da empresa vencedora, especificando tudo para que nós, que também somos donos, os senhores administram, mas os senhores não são donos. O senhor está administrando coisas alheias que pertencem ao povo. Seja claro, seja honesto nas suas informações. Reconheça que o senhor faltou com informação. E do jeito que o senhor colocou, ficou genérico. Palavras são caminhos. São caminhos. Caminhos que podem levar a algum lugar, a todos os lugares, ou a lugares distintos. Não é verdade? Nossa palavra tem que ser reta. Não pode ser um trevo que pode seguir para qualquer caminho. Será que qual que é a dificuldade para fazer isso?
Qual que é a dificuldade para fazer isso? Qual que é a dificuldade, senhor? Gente, era só esclarecer o ponto certo. Mas por que não pôs? Qual a intenção de não colocar a informação que precisava? A data, qual que era a sessão que seria contemplada, quais as cerimônias que teria? Não, colocou lá um valor genérico. Aquilo ali poderia, suponhamos que o senhor agiu de forma honesta, mas suponhamos que o senhor fosse um homem desonesto. Suponhamos que o senhor fosse um homem desonesto. Vamos falar assim. E o senhor quisesse lá e fizesse uma contratação de 8.960 para a primeira, 8.960 para a segunda e 8.960 para a terceira, legalmente falando, estaria contemplado dentro do texto que o senhor colocou lá, porque é um texto genérico, ambíguo, que pode ser e pode não ser. Não tinha especificidade. Por que o processo administrativo não está lá especificando tudo no site para fácil acessar? Né? Por que não está? Por que não está? Por que não cumpre a lei 12.527 de maneira íntegra, de maneira honesta, de maneira correta? E eu falo isso para o senhor, e dirijo especialmente ao senhor, porque o senhor é o presidente da casa. Não é nada pessoal contra a sua pessoa, não. Eu não tenho nada contra o senhor, contra a sua pessoa, não. Mas eu vou cobrar de quem? Vou cobrar do Espírito Santo? Vou cobrar do porteiro da Câmara? Da secretária? Não, cobrar do senhor. É o senhor que tem que resolver essas coisas. Então o senhor não tem nada que levar a mal, não. As pessoas têm que cobrar, sim. E o senhor tem que ter paciência com as pessoas. E o senhor não está fazendo favor, não. É obrigação. Jogar limpo, esclarecer as coisas para as pessoas. Eu achei que o senhor iria ter a grandeza de dizer: realmente, eu errei. Realmente, eu deveria ter colocado informação detalhada. Sabe? Coisa pública. Não é coisa como se nós estivéssemos aqui combinando um churrasco, não. Nós não estamos num boteco resolvendo questões, combinando um churrasco, uma viagem de qualquer jeito, não. Nós estamos lidando com coisa pública. Então, passe as informações de maneira correta se não quiser ser cobrado. Mas eu fiquei satisfeito com o resultado. Por quê? Porque o senhor explicou, e se acaso alguém tivesse o interesse de agir de maneira errada, já ficou frustrado. Porque o nosso canal jogou luz a esse detalhe. E espero que realmente a Câmara Municipal dê exemplo de honestidade e exemplo de austeridade. Austeridade. Porque vocês sabem, foi por causa de informações, de não importar com as informações, é que nós estamos vivendo esse problema aí de 60 milhões. Foi apontado 60 milhões e foi apontado que a culpa foi dos senhores. Né? Dos 6-3 que se reelegeram e dos outros 7 que estão trabalhando na prefeitura, se não me engano, a maioria deles talvez, e né, aprovaram esse orçamento inflado por tratar a coisa pública como se fosse qualquer coisa. E o senhor não tem que achar ruim, não. Tem que ter paciência e tem que responder com paciência para nós da população. E eu vou ficar aqui no meu canal, atento, para que possamos juntos construirmos uma cidade melhor. Porque se as pessoas não mudarem o pensamento, nada vai mudar nessa cidade. Vamos continuar sendo passado para trás, vamos continuar vendo as outras cidades menores se emergindo e nós, que se fala tanto, tem tanto potencial, só fica no potencial, né? Parece aquele maluco que desde criança fala que garoto prodígio, né? Que menino prodígio, mas não saiu do prodígio, cresceu, virou um adulto imprestável. Nunca usou o potencial que tinha. Essa, infelizmente, é a minha cidade. Mas eu posso ser que eu não consiga mudar nada nessa cidade. Mas vou continuar tentando levar consciência na mente dos meus conterrâneos tricordianos para que eles possam abrir os olhos e deixar de ser tão pacato e passar a ser mais inteligente. Não é sair agredindo as pessoas,
né? Vão lá jogar pedra, vão quebrar a câmera. Não, isso aí, pelo amor de Deus, não vamos levar por esse lado. Mas na área, no tempo das ideias, da cobrança de maneira correta, nós temos que estar atentos. E é isso, esse é o meu primeiro vídeo. Ainda tem outros vídeos que eu vou continuar nesse tema mais para frente. Mas eu achei uma falta de consideração também da parte do senhor de Deus, que não levou em consideração os artistas da cidade. Logo o senhor que está no grupo de WhatsApp dos artistas de Três Corações, eles não foram levados em consideração. Né? O senhor poderia, por exemplo, ter feito uma licitação pedindo para contratar pessoas daqui. Agora não vem o senhor me dizer que o senhor não conhece. O senhor não mora aqui na cidade, não? O senhor não é DJ? O senhor não conhece os artistas? O senhor não está no grupo de WhatsApp dos artistas? Do pessoal da cultura? Então, não vem com essa que não colou, não. Mas espero que o senhor melhore e que as coisas continuem fluindo para frente. Muito obrigado a todos aqueles que são inscritos no nosso canal, que compartilham, que mandam mensagem em particular, me elogiando, me dando boas ideias. Muito obrigado a todos vocês. Curta, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.